O amor de Deus é, sem dúvida, o maior presente que Ele nos deu. Em 1 João 4, versículo 10, lemos: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus não é baseado no que fazemos ou deixamos de fazer, mas é um amor incondicional, um amor que vai além de qualquer falha ou erro humano. Ele nos amou primeiro, e foi por esse amor que Jesus se entregou por nós na cruz. Esse amor de Deus não faz acepção de pessoas. Não importa nossa origem, nosso status ou as escolhas que fizemos em nossa vida, o amor de Deus alcança a todos. Ele ama o pecador, o fraco, o quebrantado, o marginalizado e também ama os justos e os íntegros. Esse amor não é seletivo, mas universal, e ele oferece a todos a oportunidade de serem tocados e transformados por ele. Em João 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é universal. Ele não discrimina, não faz distinção entre pessoas, culturas ou histórias de vida. Esse amor está disponível para todos, em todos os lugares. Quando olhamos para a cruz, vemos a extensão desse amor. Jesus não veio para salvar apenas um povo, mas todos aqueles que aceitarem o seu convite. Ele morreu por todos nós, sem exceção. O amor de Deus não é apenas algo que recebemos, mas é também algo que nos chama à comunhão uns com os outros. Em 1 João 4, versículo 11, o apóstolo escreve: Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O amor de Deus, ao entrar em nossos corações, nos impulsiona a amar o próximo, a construir relacionamentos saudáveis e a viver em unidade. Ele não nos chama a um amor egoísta, mas a um amor que se estende ao outro, que se sacrifica pelo bem dos outros. Quando entendemos o amor de Deus por nós, somos chamados a estender esse amor aos outros. A verdadeira evidência de que fomos tocados pelo amor de Deus é o amor que demonstramos em nossas ações diárias. Jesus nos ensinou em João 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor que Cristo demonstrou em sua vida e em sua morte na cruz não foi apenas um exemplo, mas um chamado para que, em sua força, possamos viver esse amor em nossas próprias vidas. Este amor de Deus é o que traz a verdadeira unidade entre os cristãos. Quando vivemos o amor de Deus, não importa as diferenças culturais, sociais ou pessoais, pois o amor de Deus é mais forte do que tudo isso. Ele une, ele reconcilia, ele cura. Em Efésios 4, versículo 3, Paulo nos exorta, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O amor de Deus é o que nos faz ser um só corpo, uma só igreja, trabalhando juntos para cumprir os propósitos de Deus na terra. O amor de Deus é capaz de transformar qualquer vida. Ele tem o poder de mudar o curso da nossa história, de nos resgatar das sombras e nos trazer para a luz. Não importa quão perdidos ou distantes possamos estar, o amor de Deus nos encontra e nos chama para uma nova vida. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo nos lembra: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O amor de Deus é tão profundo e poderoso que ele é capaz de fazer de nós novas criaturas, transformando nossos corações, nossa mente e até mesmo nossas atitudes. Quando Jesus encontrou Zaqueu, o coletor de impostos, em Lucas 19, ele não o condenou, mas o amou de forma incondicional. Esse amor levou Zaqueu a se arrepender e a mudar completamente sua vida. O amor de Deus tem o poder de nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza, seja o pecado, o orgulho, a amargura ou qualquer outra coisa que nos afaste de sua presença.
Ele nos oferece perdão e restauração, nos dando a oportunidade de começar de novo. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 8, afirma: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." O amor de Deus não espera que sejamos perfeitos, mas Ele nos ama mesmo assim, em nosso estado imperfeito, e nos leva ao arrependimento e à verdadeira transformação. Esse é o poder do amor de Deus. Ele não apenas nos ama como somos, mas Ele nos ama de tal maneira que nos transforma em algo melhor, em algo conforme a imagem de Cristo. Esse amor é também o que nos dá a força para vencer as dificuldades da vida. Em Romanos 8, versículo 28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando somos tocados pelo amor de Deus, começamos a ver a vida com outros olhos. As situações difíceis não nos definem, mas nos fortalecem, pois sabemos que Deus está conosco em todas as circunstâncias, trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo. O amor de Deus não é limitado apenas aos indivíduos ou à igreja, mas é um amor que se estende a todas as nações e povos. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus nos comissiona: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações." A mensagem do amor de Deus não é uma mensagem regional ou local, mas uma mensagem universal que deve alcançar todos os cantos da terra. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu apenas pelos judeus, mas por todas as pessoas de todas as nações, culturas e etnias. Em Apocalipse 7, versículo 9, o apóstolo João tem uma visão do céu e vê uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O amor de Deus é tão abrangente que Ele deseja que todos, de todas as nações, conheçam a sua verdade e experimentem o seu amor. A cruz é o símbolo desse amor universal, pois Jesus derramou seu sangue por todos, sem exceção. Não há fronteiras para o amor de Deus. Ele nos chama a ir além das barreiras culturais, raciais e nacionais, levando a mensagem do seu amor a todos os povos, para que cada pessoa tenha a oportunidade de experimentar essa graça transformadora. Esse amor que une todas as nações também nos ensina a viver em unidade com aqueles que são diferentes de nós. Em Gálatas 3, versículo 28, Paulo nos lembra: "Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." Quando entendemos o amor de Deus, começamos a ver uns aos outros com os olhos de Cristo, sem distinção, e nos unimos em um único corpo, a Igreja, para anunciar o seu amor ao mundo. Um dos maiores exemplos do amor de Deus é o perdão que Ele nos oferece. Através da cruz, Deus demonstrou um amor que perdoa, não porque somos merecedores, mas porque Ele escolheu nos amar. O perdão é a chave para a reconciliação, tanto com Deus quanto com o próximo. Jesus, em sua oração na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23, versículo 34. Esse é o poder do amor de Deus. Ele perdoa nossos pecados, nos reconcilia com Ele e, por meio de sua graça, nos ensina a perdoar aos outros. Em 1 João 1, versículo 9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça." O perdão de Deus não é condicional, mas é oferecido a todos que se arrependem e se voltam para Ele. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa de forma completa, sem reservas, e nos dá a chance de começar de novo. O amor de Deus nos ensina também a praticar o perdão uns com os outros. Em Mateus 6, versículo 14, Jesus nos ensina: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará."
O perdão é a expressão máxima do amor que une. Quando perdoamos aqueles que nos feriram, estamos refletindo o amor de Deus, que nos perdoou de nossos maiores erros. O perdão é a ponte que nos permite viver em paz, tanto com Deus quanto com nossos irmãos e irmãs. A reconciliação, portanto, é um fruto do amor de Deus em nós. Ela não apenas restaura nossos relacionamentos com Deus, mas também nos permite restaurar nossos relacionamentos com as outras pessoas. O amor de Deus nos chama a viver em paz e harmonia, a buscar a reconciliação e a promover a unidade, mesmo quando isso exige sacrifício e humildade. O amor de Deus não é apenas um sentimento ou uma emoção. Ele é um amor que se expressa em ações concretas. Em 1 João 3, versículo 18, somos desafiados: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor de Deus em nossas vidas deve se traduzir em ações. Ele nos chama a viver uma fé prática, a servir aos outros, a cuidar dos necessitados, a visitar os doentes, a ajudar os pobres e a amar os que estão ao nosso redor, independentemente das circunstâncias. Em Mateus 25, versículo 35, Jesus nos fala sobre como expressar o amor de Deus em nossas ações. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes. Ele nos ensina que nosso amor por Deus deve se manifestar nas pequenas ações diárias que fazem a diferença na vida das pessoas. O amor de Deus nos chama a sair de nossa zona de conforto e a ser a resposta para as necessidades ao nosso redor. O apóstolo Tiago também nos exorta a viver a fé de maneira prática em Tiago 2, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta do alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, que proveito virá disso? O amor de Deus nos chama a agir, a demonstrar o seu amor de maneira tangível e real. A fé sem obras é morta, e o amor sem ação é vazio. Deus nos chama para fazer a diferença, para levar seu amor a todos, não apenas com palavras, mas com atitudes. Esse amor que Deus nos oferece é um amor prático e transformador. Ele muda a nossa maneira de viver, de interagir com as pessoas e de enxergar o mundo ao nosso redor. Quando entendemos o amor de Deus em nossas vidas, somos chamados a vivê-lo de maneira verdadeira, em ações concretas, como uma expressão da sua graça e bondade para com todos. O amor de Deus é um amor que vai além das nossas expectativas e desafios, um amor que desafia os limites humanos. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele constantemente desafiou as barreiras sociais, culturais e religiosas de seu tempo. Ele amou aqueles que eram considerados indesejáveis pela sociedade: os pecadores, os cobradores de impostos, os samaritanos, as mulheres rejeitadas. Em Lucas 5, versículo 32, Jesus declara: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O amor de Deus não se limita a quem é justo ou bom aos olhos do mundo. Ele ama todos, sem exceção. Jesus não apenas cruzou as barreiras sociais, mas também as barreiras religiosas. Em João 4, encontramos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Para os judeus, os samaritanos eram considerados impuros e indesejáveis. Mas Jesus, ao falar com ela, quebrou essa barreira cultural e religiosa, demonstrando que o amor de Deus transcende toda forma de divisão. Ele disse a ela: se tu soubesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4, versículo 10. O amor de Deus nos desafia a ir além dos nossos próprios limites. Ele nos chama a amar os inimigos, a perdoar os que nos ferem e a buscar a paz com aqueles que não pensam como nós. Em Mateus 5, versículo 44, Jesus ensina:
Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é um amor revolucionário que não depende da reciprocidade, mas que nasce do coração de Deus e é refletido nas nossas atitudes. Quando amamos como Jesus amou, somos desafiados a quebrar as barreiras de preconceito, de egoísmo e de separação. O amor de Deus nos impulsiona a viver em unidade com aqueles que são diferentes de nós, a acolher os marginalizados e a lutar por justiça e igualdade para todos. O amor de Deus é inclusivo e Ele nos chama a ser agentes dessa inclusão em um mundo que muitas vezes é dividido. Em momentos de crise, de dor e de sofrimento, o amor de Deus se torna nossa maior fonte de conforto e sustento. Ele não promete que não teremos dificuldades, mas promete estar conosco em todas as situações. Em Romanos 8, versículo 39, o apóstolo Paulo nos lembra: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é um amor que nos sustenta e nos dá forças para enfrentar qualquer desafio. Ele não nos abandona nas dificuldades, mas caminha conosco, nos sustentando em cada passo. O amor de Deus nos fortalece nos momentos de fraqueza. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo escreve: mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O amor de Deus não significa que seremos livres de tribulações, mas que, em meio a elas, Ele nos dá graça suficiente para suportá-las. Quando passamos por tempos difíceis, podemos confiar que o amor de Deus está conosco, nos oferecendo paz que excede todo entendimento e esperança em meio ao desespero. Esse amor também é um refúgio nos tempos de dor. Em Salmo 23, versículo 4, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O amor de Deus nos dá a segurança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está ao nosso lado, nos guiando e nos confortando. O amor de Deus nos permite enfrentar os momentos de sofrimento com esperança, sabendo que Ele tem um propósito em tudo e que no final Ele usará até as dificuldades para o nosso bem. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo escreve: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O amor de Deus não apenas nos dá forças para enfrentar os tempos difíceis, mas também nos dá a certeza de que Ele está trabalhando em nossas vidas, trazendo propósito e crescimento até nas situações mais complicadas. O amor de Deus não só nos transforma como indivíduos, mas também tem o poder de transformar a nossa comunidade e, por consequência, o mundo ao nosso redor. Quando experimentamos o amor de Deus em nossas vidas, somos chamados a ser agentes dessa transformação, espalhando esse amor por onde passamos. Em 1 Coríntios 12, versículo 26, o apóstolo Paulo nos ensina: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O amor de Deus nos ensina a cuidar uns dos outros, a nos importar profundamente com as necessidades dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse amor que une e transforma começa no coração de cada cristão e se estende para todos aqueles que convivem conosco. Quando somos tocados pelo amor de Deus, começamos a ver o próximo como uma extensão de nós mesmos e não apenas como uma pessoa distante. O amor de Deus nos ensina a ser solidários, a estender a mão àqueles que estão sofrendo, a apoiar os que estão caídos e a compartilhar as bênçãos que recebemos. Ele nos chama a ser uma comunidade viva e ativa, onde o amor de Cristo é refletido em nossas ações diárias.
Em Atos 2, versículo 46, vemos um exemplo da primeira igreja cristã, que vivia em comunhão e se preocupava uns com os outros. E, perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A comunidade cristã primitiva foi marcada pelo amor fraternal, pela união e pelo cuidado mútuo. Eles compartilhavam tudo o que tinham, para que nenhum membro da comunidade passasse necessidade. O amor de Deus os uniu em uma verdadeira irmandade, onde todos estavam dispostos a dar o melhor de si pelo outro. O amor de Deus em nossas vidas nos leva a viver em unidade, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade de fé. A Igreja de Cristo é chamada a ser um reflexo do amor de Deus no mundo, um lugar onde as pessoas podem experimentar a bondade e a generosidade que vem de Deus. Quando vivemos esse amor, somos luz para o mundo, mostrando a todos que no reino de Deus, a unidade e o cuidado com o próximo são fundamentais. O amor de Deus também é um amor que persevera. Ele não desiste de nós, mesmo quando falhamos ou enfrentamos dificuldades. Deus espera pacientemente por nós, e seu amor nunca falha. Em 1 Coríntios 13, versículo 7, Paulo descreve o amor verdadeiro. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus não desiste, não se enfraquece diante das dificuldades, mas permanece firme, esperando que cada um de nós se volte para Ele, reconheça seu amor e seja transformado por Ele. Em momentos de tribulação, é fácil perder a esperança, mas o amor de Deus nos ensina a esperar. Ele sabe que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando em nós, nos moldando e nos preparando para o que está por vir. Em Romanos 5, versículo 3, Paulo nos exorta: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência e a experiência, a esperança. O amor de Deus não apenas nos sustenta em tempos difíceis, mas também nos dá a paciência para esperar, a perseverança para continuar e a esperança de que no final Ele tem algo melhor para nós. O amor de Deus nos ensina a ser fiéis e perseverantes, a não desistir, mas a confiar em seu tempo e em seus planos. Em Filipenses 1, versículo 6, Paulo nos assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O amor de Deus é aquele que nos sustenta até o fim, nos garantindo que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar a continuar, a crescer e a alcançar a vitória. O amor de Deus nos ensina a esperar pelo que Ele prometeu, sabendo que, em sua perfeita vontade, tudo acontecerá na hora certa. O amor que Ele tem por nós nos dá uma confiança imensurável e uma paz que nos permite enfrentar qualquer situação com a certeza de que Ele está no controle. O amor de Deus não se limita às nossas vidas ou à nossa comunidade, mas nos chama a levar esse amor ao mundo. Ele não quer que nos restringamos ao conforto de nossas igrejas ou lares, mas nos desafia a ser luz e sal no meio das trevas. Jesus, em Mateus 5, versículo 14, disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. O amor de Deus em nós deve brilhar para os outros, deve ser visível, atraente e contagiante. Ele nos chama para sermos um reflexo do seu caráter, levando sua mensagem de amor, perdão e redenção a todos os cantos da terra. Esse amor que Deus coloca em nosso coração não deve ser guardado para nós mesmos. Ele é um amor que deve ser compartilhado, que deve ser espalhado. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus nos dá a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O amor de Deus não conhece fronteiras. Ele nos chama para alcançar os perdidos, os desesperados, os que ainda não conhecem a verdade de Cristo.
O amor de Deus nos envia para servir, para amar, para estender a mão a todos os que precisam ouvir a mensagem de esperança que temos. Jesus nos mostrou isso ao ir até os necessitados, ao curar os doentes, ao consolar os aflitos e, mais importante, ao dar sua vida por todos. Ele não fez distinção entre pessoas, mas amou de maneira incondicional. Hoje, ele nos chama a fazer o mesmo. O amor de Deus deve nos impulsionar a sair de nossa zona de conforto e nos envolver ativamente com as necessidades do mundo, seja ajudando os pobres, consolando os que sofrem, ou levando a mensagem de salvação a quem ainda não a conhece. A Igreja de Cristo é chamada a ser um agente de transformação no mundo. Em 1 João 4, versículo 12, lemos: "Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado." O amor de Deus em nós não é apenas para o nosso bem, mas para que o mundo veja a sua glória refletida em nossas vidas. Somos chamados a viver de maneira que as pessoas ao nosso redor vejam o amor de Cristo em nós e desejem conhecer esse amor. O amor de Deus nos chama a uma comunhão contínua com Ele. O poder da oração é uma das formas mais profundas de experimentar o amor de Deus. Quando oramos, estamos nos conectando com o Pai, buscando sua direção, sua força e sua paz. A oração é um reflexo do amor que temos por Deus, e é por meio dela que fortalecemos nosso relacionamento com Ele. Em Filipenses 4, versículo 6, Paulo nos exorta: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ação de graças." Quando oramos, estamos reconhecendo o amor de Deus por nós e nos entregando a Ele em confiança. A oração não é apenas pedir por nossas necessidades, mas também expressar nossa gratidão, nossa adoração e nossa fé no poder transformador de Deus. Jesus, em sua vida, demonstrou a importância da oração. Ele se retirava frequentemente para orar, buscando a direção e o conforto do Pai. Em Lucas 11, versículo 9, ele nos ensina: "Peçais e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." A oração é o meio pelo qual podemos experimentar mais profundamente o amor de Deus em nossas vidas. Ele nos ouve, Ele nos responde e Ele está sempre pronto a nos ajudar em nosso caminhar. Agora, ao final deste vídeo, gostaria de convidar você, que nos assistiu até aqui, para uma oração. Vamos falar com o Pai, que nos ama profundamente, e entregar a Ele nossos corações. Pai querido, obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado por nos amares primeiro, por nos dar a tua graça e por nos enviar teu Filho para nos salvar. Te pedimos perdão por nossos pecados e por vezes em que não temos refletido o teu amor. Nos ajuda a viver em comunhão uns com os outros, a ser luz no mundo e a levar o teu amor a todos ao nosso redor. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste, a servir aos outros como Jesus fez, e a viver com a esperança de que o teu amor nos sustenta em todas as circunstâncias. Que o teu Espírito Santo nos guie em cada passo e que possamos viver sempre de acordo com o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Espalhe o amor de Deus. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos que edificam sua vida. Que o amor de Deus te envolva sempre. Deus te abençoe.